Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, mas muito importante. Nós vamos falar sobre a legalização do aborto. Vamos ver à luz da Bíblia, à luz da palavra, o porquê, né, que nós cristãos somos contra o aborto, somos a favor da vida. Então, esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. E hoje nós vamos falar desse tema, que é um tema pesado, mas é importante. Nós vamos falar sobre a legalização do aborto. Está aqui comigo a Bispa Camille, nossa pastora e terapeuta Ana Paula. Oi para você que está em casa, para você que está na rádio, para você que nos escuta. Isso aí. Aninha, e aí? Por que nós cristãos somos contra a legalização do aborto? Gente, eu confesso que eu estava ali pensando sobre esse tema. Eu acho muito difícil falar sobre esse tema. Porque é tão óbvio que se torna difícil de não ficar de óbvio entender, demais. né? Mas, gente, é possível. Então, assim, parece tão para nós, é tão claro, explícito. E as pessoas ficam ainda debatendo essas questões ainda, se pode, se não pode, se foi vítima de abuso, se não foi, entendeu? São tantas coisas que permeiam esse assunto. Então, mas deixa eu colocar uma questão aqui. Eu já vi muitos defensores da legalização do aborto dizerem o seguinte: mas sendo ilegal, as pessoas estão fazendo de todo jeito. E estão fazendo em clínicas clandestinas, estão fazendo de uma forma insalubre, sem os devidos cuidados médicos. Já que todo mundo já faz, né? Eu acredito que todos nós que conhecemos alguém que já abortou alguma vez, né? Pelo menos uma pessoa. Já que todo mundo faz, não é melhor virar uma política pública e aí oferecer para essas mulheres condições melhores para poder, ao invés de fazer numa clínica clandestina, ao invés de fazer de uma forma maluca? Então, tá. Vamos oferecer essa condição para a mulher. Mas até que ponto ela pode se colocar no lugar de Deus e julgar se ela tem ou não direito de tirar aquela vida? É muito difícil, porque assim, a Entendeu? gente está numa sociedade em que os valores estão tão perdidos que, se a gente for considerar isso, né, já que acontece, então vamos permitir, a gente começa a deixar pedófilo, a gente começa a deixar as maiores atrocidades sem nenhuma consequência, né? Então, ao invés de ser, nossa, tem muita gente morrendo em clínica clandestina porque vai lá para matar o seu filho e acaba morrendo também. Então, ao invés de a gente aumentar a punição para quem está fazendo isso... de morte também das mulheres. Não é tão falado isso. Isso não é falado, mas é um índice muito alto de mulheres que vão fazer abortos em clínicas clandestinas, ou então às vezes faz até em casa, toma um remédio e passa mal, e aí, além de abortar, perde a vida também, que isso não é falado, entendeu? Então, assim, é muito sério isso. Eu não acho que uma coisa tem que condizer com a outra, porque isso está acontecendo, então vamos fazer isso. Tem uma questão também que ninguém fala, né? Na verdade, eu acho que o natural. justo era punir não a mulher que foi lá fazer o aborto, mas quem está fazendo. A clínica, o médico, sei lá, quem o meio, né? Então, assim... Mas a mulher que está fazendo, ela também tem uma parcela de culpa. Mas Sim. Eu acho que o correto, o justo, seria criminalizar... Tá. Quem está se responsabilizando por tirar aquilo ali. Exatamente. Promovendo entendeu? aquilo ali. Porque profissional senão, que está... exatamente. Então, assim, mas vamos trazer aqui primeiro a luz da Bíblia, né? A luz da palavra. Por que o aborto na Bíblia é pecado? Por que o aborto é condenado pela Bíblia? Porque Deus, ele quer que, né, nós sejamos alma vivente. E a própria palavra de Deus diz que desde o ventre materno ele nos formou. A gente sabe, né, que vários profetas da Bíblia, né, antes que tu me formasses, né, o Senhor já me conhecia. Então, assim, ali já existe uma vida. Tem um Exatamente. salmo, vou até ler aqui que eu separei,
Salmo 139, meu salmo preferido. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, as suas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, Deus, assim, tem tanta gente hoje, eu conheço, tem muitas amigas que estão tentando engravidar e não conseguem, né? Não tem essa bênção, né? É uma bênção, a vida é um milagre, né? Poder ser gerado é um presente de Deus. Então, acredito que quando você toma a liberdade de dizer, apesar de ter uma vida que eu não quero, você se coloca no lugar de Deus, né? E é tão triste, porque vendo isso, acaba que esses dias eu estava na academia conversando com pessoas que são ímpias, inclusive, dizendo por que elas são contra a legalização do aborto, dizendo que o mais difícil é porque vai virar um método contraceptivo, né? As pessoas vão legalizando, as pessoas vão olhar para o aborto. Isso é importante a gente falar, porque isso é ridículo também. Essa ideia do aborto, eu estou aqui fazendo provocações, né? Mas essa ideia do aborto, ela nasceu dentro do feminismo, e ela vem travestida com essa ideia. Não é uma política pública, né? Olha o que diz um site aqui que defende o aborto. Ele fala que o direito ao aborto é uma questão prioritária de direitos humanos das mulheres. Não é uma questão menor. É a própria definição do feminismo na luta pela dignidade da mulher, contra a violência e a subordinação que a reduzem a mero objeto reprodutivo pela força do Estado e de certas igrejas, né? Então, eles trazem sempre a coisa de uma forma maquiada, né? Não, a gente vai legalizar por causa da saúde. Porque a mulher tem direito de não engravidar. É uma questão de saúde pública, porque está tendo aborto de todo jeito nas clínicas clandestinas. E o mais importante né? a gente também acredita que a mulher tem o direito de querer engravidar ou não. É por isso que existem os tratamentos, né, contraceptivos. Então, existe o ginecologista, o médico. Mas aí, o que está por trás? Né? Aí as feministas vêm falando, não, a mulher ela tem o direito de escolher, é meu corpo, minhas regras, né? Essa frase ficou famosa, né? Mas, primeira coisa que a gente tem que entender, o embrião não é uma extensão do corpo da mulher. Ele é um outro ser que está sendo gerado ali. Ele é um outro ser que está sendo gerado ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse desejo vem justamente dessa questão de a mulher poder fazer sexo com quem quiser, quantas vezes quiser, sem se prevenir. É o contrário da objetificação da mulher, engravidou, né? Eu vou lá e tiro o feto. E pronto, é uma coisa muito leviana, assim, né? Muito... sem consequências, sem responsabilidade. Pensar dessa forma, transei, engravidei, vou lá tirar. Não é como você come uma banana e vai lá, vou ali jogar a casca fora. Não é assim não, gente. É importante falar uma questão aqui, né? Hoje tem até a questão da pílula do dia seguinte, né? Que, querendo ou não, já é uma forma de destruir ali o embrião, assim, né? Então, assim, claro, se há no dia seguinte, quantas células que já são, né? Porque fecundou ali o óvulo, começa... A gente não sabe disso, mas já foi fecundado, já começou ali. Já há uma multiplicação de células que vão se transformar futuramente no embrião. Todas as informações genéticas já estão ali, né? Já está tudo pronto. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, que fala justamente dessa questão. Por que nós somos contra o aborto, né? Por que nós cristãos defendemos a vida? A vida começa na concepção. A vida é um dom de Deus. Só Ele tem direito e autoridade para dar a vida e para tirar a vida. Aborto é interrupção da gravidez. Aborto é assassinato, com requinte de crueldade. É transformar o mais sagrado templo da vida, o ventre materno, num patíbulo de tortura e morte. Somos a favor da cultura da vida. Olha, então, nós somos a favor da vida, né? Nós entendemos que
Deus fala várias vezes, a Camille falou de Jeremias, a Ana leu o texto lá de Davi, né? João Batista, no ventre ali, ele já, quando Maria se encontrou com Isabel, né, mãe de João, João já começou a se agitar ali no ventre, né? Que ele tinha um chamado, Jacó e Esaú, né, no ventre ali brigando para ver quem que seria o herdeiro da bênção de Deus. Então, e tem alguns pontos importantes aqui, né? A Ana já falou um deles. Quantas mulheres querendo engravidar, né? E não consegue. Então, assim, tem gente perguntando, então qual que é a solução? A mulher não quer ter o filho, ela vai ter forçado. Tem o filho, vai se prevenir, entrega para doação. Entendeu? Entrega para doação. Tem tanta família na filha de doação, né? Que quer filho. Né, ter um filho, que quer ser pai, quer ser mãe. Pai, ser mãe. Então, assim, tem esse ponto. Outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar aqui, todas as mulheres que eu conheci até hoje, que fizeram aborto, elas carregam... Se arrependeram. Elas carregam uma dor muito grande, um trauma muito grande, uma angústia muito grande. Porque é algo muito cruel, né? O que nós ouvimos agora ali no vídeo, né? É algo muito... Imagina, você... tem mulheres, por exemplo... É covardia. Na Argentina queriam, acho que legalizaram, até o 6º mês de gravidez a mulher pode abortar, né? Então, assim, poxa, criança que nasce eu já vi criança nascer de 25 semanas e sobreviver, né? Então, a criança já está praticamente ali formada. Já está formada, a gente tem todos os órgãos, é só terminar o desenvolvimento com 6 meses. Exatamente. Eu estava vendo um dado aqui, né? Com 27 dias de fecundação, o bebê já tem a coluna vertebral formada desde a cervical até o cóccix. 27 semanas. Então, ou seja, a nossa filha, ela nasceu com uma deficiência na coluna. Ela é portadora de mielomeningocele. Então, assim, com 27 semanas, a miela já estava instalada na coluna dela. Eu nem sabia que eu estava grávida. E por volta de 5 semanas, né, de um mês a uma semana, o coração do bebê já começa a bater. Então, assim, desde aquele momento, gente, você nem sabe que você está grávida, mas já tem uma vida que está sendo formada ali dentro de você. Tem gente que fala, enquanto o coração não bate, não é vida. Para mim não existe isso. Você viu aqui, em 27 dias, a coluna do neném já está ali sendo formada. Então, já tem um ser em desenvolvimento ali. O coração dele ainda não bate, mas ele está se desenvolvendo dentro de você. Então, isso aí tem gente que fala, mas e se a mulher quiser abortar porque ela foi proveniente de um estupro, de um abuso? Ou se a mulher sabe que o bebê dela nasceu com uma má formação e, por exemplo, tem bebês que são anencéfalos, né? Anencéfalos, nascem sem cérebro. Ele vai nascer e vai morrer. Você acha que essa gestação tem que prosseguir? Uma criança que foi abusada, igual a gente viu há um tempo atrás, a menina uma criança, né? Acho que de 12 anos, não me lembro, que o governo permitiu que ela abortasse com 7 meses. O bebê já está prontíssimo ali. E ela teve um relacionamento com um namorado, que não foi abuso, foi um relacionamento, e o governo permitiu que aquela criança abortasse aquele bebê. Eu já vi casos, a gente conhece casos de mulheres que foram mães aos 14 anos, mas não abortaram, tiveram seus filhos e hoje estão aí, né? Conseguiram com sua vida, tiveram ajuda, mas, como o Cristiano falou, muitas dessas mulheres não querem vivenciar esse tipo de situação na vida delas, porque elas acham que vai ser um atraso na vida delas. É importante ressaltar que, assim, é natural que toda mulher passe por um luto ao engravidar, porque a vida dela nunca mais vai ser a mesma. O corpo não vai ser o mesmo, a vida não vai ser o mesmo, o jeito de pensar não vai ser o mesmo. E aí é por isso que Deus é muito maravilhoso, deixou durante 9 meses para a mulher poder elaborar isso sozinha até a chegada desse neném. Então, as inseguranças, eu não sou mãe ainda, né? Mas a bispa pode falar um pouco sobre isso. Mesmo tendo o Samuel, né, que foi o primeiro filho, num cenário maravilhoso, dentro de um casamento, né? Ainda assim, existem inseguranças. É natural que as mulheres passem por inseguranças. Tudo que é novo gera uma crise dentro de nós. Medo, né? Medo. Será que eu consigo? Novo, será que eu estou pronta para ser mãe? Que permeia esse ambiente, esse universo, a gente sabe que tudo que é novo vai gerar uma crise. Por quê? Porque você não sabe como é que vai ser. E mesmo você já passando por aquilo ali, a maternidade, como eu falei, não é um livro de manual. Cada fase é uma coisa nova, cada época, idade, cada filho, um filho não é igual ao outro. Então, a maternidade vai estar sempre se renovando dentro das nossas vidas.
Entendeu? Não tem uma coisa pronta. Então, é natural que essas mulheres tenham esse medo. É natural que as mulheres que engravidam tenham medos, surjam questões. Se então, se eu não tivesse engravidado, talvez fosse melhor e tal. É natural isso, mas diante disso, eu acredito que a grávida ela está muito vulnerável, tem muitos hormônios ali. Então, quem não está com esses hormônios todos, deve ter a responsabilidade de estar do lado trazendo esse apoio. Se a gente coloca essa voz, um lugar onde ela pode, um dia ela acorda, está insegura, cheia de insegurança, vai até uma clínica e aborta, é uma decisão que ela toma em um momento, mas que ela vai levar para a vida inteira. E depois que passar esse momento de insegurança, ela vai ter que lidar com o ato que ela foi ativa em fazer, né? Que foi ir lá e tirar esse neném e tirar a oportunidade desse bebê de viver. Sabe o que eu acho mais assim, duro? Que às vezes uma própria mãe, a filha está lá, engravidou na adolescência, na juventude, vamos supor, né? Fora de um contexto de casamento, aquela coisa toda. Às vezes a própria mãe chega e fala assim, agora você acabou com sua vida. Já ouvi muito isso. Às vezes teu pai, agora acabou, você não vai ter mais vida. Como eu falei, como assim, gente? Essa própria família já está dizendo para essa filha, nós não vamos te apoiar, entendeu? E aí, adiante daquele cenário, o que eu vou fazer? Então, eu vou tirar esse bebê, porque eu não vou ter apoio de ninguém, não vou ter apoio do meu namorado, não vou ter apoio da minha mãe, do meu pai. O que eu vou fazer da minha vida? Não, querendo ou não, a mulher que engravida, sem um planejamento, fora do contexto familiar, de casamento, realmente é algo muito duro, né? Acontece muito do namorado abandonado, do pai, né? Deixar a mãe sozinha ali com aquela responsabilidade. Então, assim, isso realmente é algo que a gente precisa levar em consideração. Mas, eu acho que o peso de carregar um aborto, uma morte, um assassinato, né? É muito maior do que você criar um filho, né? Quantas mães a gente conhece que foram pegas de surpresa, foram abandonadas, mas criaram o seu filho e hoje tem um orgulho, hoje o filho é tudo para ela, né? Então, assim, Deus ele é capaz de restaurar qualquer coisa que a gente possa fazer de errado, né? Tem um vídeo do Nicolas, vamos soltar, vamos assistir falando sobre esse tema. Eu defendo, por exemplo, a vida. Eu sou contra o aborto. Por quê? Porque eu acho que o ventre da mulher não deve ser um túmulo, deve ser um local de vida e não de morte. A barriga da mulher não foi feita para ser um caixão, mas foi feito para um lugar de gerar a vida. Então, quem que é polêmico? Eu que defendo que a criança nasça e não mata o inocente, ou o movimento, por exemplo, o movimento feminista que prega para matar essa criança dentro do ventre? Eu acho que eles são polêmicos, não sou eu, não, hein? Olha aí, né? Então, é interessante que hoje a gente vive num mundo de narrativas, né? E as pessoas sempre tentam inverter a lógica das coisas, né? Então, o radical é quem é contra o aborto, né? Como que pode? O intolerante é quem é contra o aborto, né? Mas peraí, eu estou a favor da vida. Uma frase que eu gosto muito é quando fala assim, quem é a favor do aborto é quem não foi abortado, né? Quem está vivo. É quem está vivo, é quem nasceu um dia, né? E o que o Nicolas falou ali, é importante a gente entender que tudo isso vem de um movimento feminista, né, encabeçado por uma filósofa francesa chamada Simone... Da Vals? Não, de Beauvoir, sei lá, eu não sei como pronuncia direito. É Beauvoir, mas é francês, né? De Beauvoir, né? É uma filósofa que foi a cabeça ali, a precursora do movimento feminista, né? E o movimento feminista, a gente vê que ele nasce com essa ideia, não, vamos defender a mulher, o direito da mulher, mas ele foi para um extremo, porque eu concordo com muita coisa, que a mulher ela tem que ter o seu lugar na sociedade, a mulher pode ter a sua independência, ela pode trabalhar, ela não tem que ficar em casa subjugada ali pelo marido, sendo maltratada, né? Tudo isso, ok, até aí ok. Mas aí chegou numa hora que começou os exageros, né? Não, a mulher não precisa do homem, a mulher não precisa casar. A mulher não quer mais ser igual ao homem. A mulher tem que ser igual ao homem. Ou tem que ser superior, a mulher tem que liderar. Ela não precisa ser mãe, para ser completa, para ser feliz. Mentira, porque a mulher só é completa quando ela é mãe. Tá? Vou falar isso aqui porque a melhor escola na vida de uma mulher chama-se maternidade. Uma mulher que não passou pela paternidade pode falar assim, eu vivi tudo a minha vida, porque você não foi mãe ainda.
Então você não pode falar isso. Eu acho que eu já tenho um ponto sobre isso assim. Eu acho que tem algumas mulheres que não sonham com a maternidade. Tá tudo bem você não sonhar com a maternidade, mas seja responsável pelo que você for fazer. Se você engravidou, se tivesse pensado no seu não sonho com maternidade antes. Agora que você está grávida, você é mãe, ponto. Né? Não tem como você voltar atrás nisso. Se você quer voltar atrás nisso, presta atenção nisso um pouco antes. Vai no ginecologista, faz o tratamento, organiza a sua história. Então, todo mundo tem o direito de sonhar com o que quiser sonhar, mas aquilo que você já está fazendo, você também tem o direito e o dever de colher as consequências com aquilo que você está plantando. Né? Isso aí. Tem um livro aí, Ana, para você indicar? Um livro aqui, gente, Para Ser Feliz, falando desse tema hoje, escolhi esse livro para trazer, né? Para Ser Feliz, do Bispo Robson Rodovalho, e aqui ele traz muitas coisas que você pode, às vezes, estar passando batido na sua rotina e que vai te deixar mais feliz do que você está hoje. Então, adquira esse livro na SBE, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Aborto é pecado? A Bíblia mostra que o feto já é uma pessoa. Várias pessoas na Bíblia foram chamadas por Deus desde o ventre. Jeremias, João Batista, Paulo Apóstolo. O profeta Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. O designei profeta às nações. João Batista: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Paulo: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, nós vimos aí vários exemplos, né, de personagens bíblicos e Deus falando várias vezes, em vários lugares, né, que desde o ventre. Então, o mandamento, né, não matarás, é um dos mandamentos. Né? Então, quem tem o direito de dar a vida e de tirar a vida é Deus. Então, se a pessoa ela está com esse objetivo, esse propósito, ela vai estar contrariando a vontade de Deus, né? E às vezes tanta gente... Eu tenho amigas, por exemplo, eu tenho uma amiga que contar uma história, 2 histórias, né? A primeira, tem uma amiga minha que a vida dela são as filhas dela, assim, ela conta que ela engravidou, ela só namorava com o marido dela, de hoje, eles não estavam num relacionamento tão estável, assim, o namoro estava recente, e o pai dela bateu nela até ela desmaiar, grávida, e expulsou ela de casa. E ela contou pro namorado, ele, graças a Deus, né, o casal se fortaleceu ali naquela situação, e hoje é o dodói do vovô, sabe, assim, a filha dela, né, aquela coisa mais linda do mundo, vencer essa situação. E uma outra situação, tem uma menina que até era da igreja também, ela engravidou, não namorava, e ficou com muita vergonha, ficou com muito medo dessa situação, né? De estar grávida, as pessoas iam julgá-la, iam saber do que aconteceu. E aí ela contou foi com o primeiro namorado dela, não estavam namorando, ela contou para ele, e ele disse assim para ela: olha, faz o seguinte, vamos abortar essa criança, a gente começa a namorar, fortalece o nosso relacionamento, e depois a gente tem um neném, vamos ter uma família daqui a um tempo. Querendo enganá-la, né? E ela me contou dessa situação, assim, muito em segredo. Ela falou, não contei pra ninguém, só contei pra você que eu tô grávida. E na época eu lembro que foi uma guerra, assim, muito forte. A gente começou a jejuar, a orar muito pela vida dela. E a batalha na mente era muito forte, assim, porque a gente falava que ela tava super segura. Não, é isso, vou ter neném e tal. 5 minutos depois já tava querendo abortar de novo, né? Então ficava aquela guerra. Até que eu falei, vamos contar pra sua mãe. Porque se a sua mãe falar que for pra você abortar e você estiver segura nisso, eu vou junto com você se você quiser. Mas primeiro a gente vai assistir todos os vídeos, a gente vai ver tudo o que acontece, como funciona. Ela contou pra... E eu, debaixo da oração, né? Falando, Deus, misericórdia, né? Tira isso da mente dela. Exato. E aí ela contou pra mãe dela, a mãe dela ficou super feliz com a situação, falou, não, agora também esse menino, não quero nem que ele veja a criança mais, porque como assim ele estava querendo abortar e fazer tudo isso, né? Todo mundo se fortaleceu, a família uniu, e hoje ela é um dodói com a filha dela também, assim. Então, o medo, ele vem, é natural que venha, mas é muito importante a gente que está perto de alguém que recém descobriu, né, que está grávida, a gente está ali para apoiar, principalmente as mulheres que tem essa questão. Eu tô vendo aqui a bispa, por exemplo, ela acabou de dizer, né? Todo mundo nasceu para ser mãe, porque eu nunca conheci uma mãe como a bispa, gente. A bispa parece que ela nasceu para ser mãe. Assim, um instinto muito maternal. Mas você só vai saber no dia que você for mãe.
Antes dela ser mãe, ela pensava igual a você. Não era também, né? É isso Mas é mesmo. aquela coisa, não, eu sempre tive vontade de ser mãe, porque isso é uma coisa que vem desde criança. Porque você vê, né, mulheres com bebês, aí você ganha uma boneca, você começa a tratar a sua boneca como a sua filhinha, entendeu? Então, isso é uma coisa que vem da mulher desde pequena. Cultural, né? É um instinto que a mulher tem. A maternidade é um instinto que vem na mulher. E eu lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico da nossa filha, que ela ia nascer com uma má formação, além dessa má formação, ainda tinha uma outra condição que talvez ela teria uma síndrome de Down. E a médica que me acompanhava na época, ela falou com a gente gente foi conversar, ela falou, Camille, se o exame vier positivo da síndrome de Down, né, que a Rafaela ficaria com 2 deficiências. Aí ela falou assim, olha, eu não, mas eu conheço médicos meus que você pode consultar e você pode interromper a sua gestação. Ou seja, ela estava falando, você pode fazer um aborto, se Ela você trouxe quiser. a opção de abortar. Aí na hora que ela falou aquilo, eu falei, hã? Eu fiquei pensando na minha cabeça, falei, quê? Ela não falou assim, Camila, ela falou que conhece muitos pais que, ao ter essa notícia, decidem Interromper a gestação, né? Então, assim, ela quis sugerir, né? Ela deixou bem, foi bem... Sentir vocês, né? Deixa eu ver o quanto vocês estão Se você recebidos. falasse, não, eu quero interromper, ela falei, falou, então eu conheço alguém e tal, falei, pode ser, jamais vou fazer. Meu filho pode vir da maneira que for, não sabia qual era o sexo ainda, né? Não, do jeito que meu filho vier, eu vou ter. Meu Deus está me dando, se Deus está me dando desse jeito, então eu vou amar ele. E antes da Rafaela vir, eu perdi o bebê. Então, assim, eu nem sabia que eu estava grávida e não foi um aborto espontâneo, eu tive que tirar o neném porque ele rasgou a minha trompa, foi uma coisa séria. Então, assim, eu perdi aquele bebê. Então, assim, eu sei como é que é passar pelos dois lados, entendeu? De ter um bebê, um diagnóstico, né, de um problema na gestação. Isso que você está falando, Camila, é importante porque, assim, nós somos contra o aborto por causa da palavra de Deus, porque nós entendemos que nós devemos ser a favor da vida.